Fala, ecossistema! Estou com um super convidado aqui. O assunto é pitch matador. E você vai descobrir se você não é startupeiro, se você é empreendedor, se você é professor, se você faz negócio, se você vende, se você compra, você vai descobrir, meu amigo, que a sua vida está baseada num pitch. E você vai aprender com a melhor pessoa possível. Eu tô aqui recebendo o Felipe Costa do Fala, Felipe. Ó, nós vamos Obrigado, ter que Cris. registrar esse bordão rápido, senão eu vou perder, hein? Bem-vindo, Felipe. Obrigado, Cris. Prazerzaço estar aqui, cara. Ô Felipe, a gente tava começando a trocar uma ideia aqui, você tava falando das coisas que você faz. E eu perguntei assim, você tem empresa? Você já teve startup? Ele falou, a minha empresa é o Fala Felipe. Conta um pouquinho dessa tua trajetória até chegar como palestrante, como consultor e fazer esse trabalho que você faz baseado no converseiro. Cara, eu vou te dizer que a minha trajetória é meio louca. Eu tenho mestrado em Química do Cimento, cara, que eu não uso pra nada. Não uso pra nada, não uso pra nada. Mas eu saí lá de São Luís do Maranhão, eu sou maranhense, Que fui pra bacana. Porto Alegre estudar lá, fazer mestrado em Engenharia Civil. Aí eu passei numa competição de comunicação científica aqui no Brasil, fui representar o Brasil lá na Inglaterra. E aí quando eu voltei, eu percebi que eu podia começar a dar palestra, a ensinar as pessoas sobre oratória. Aí foi assim que eu comecei a ser palestrante, que é o que eu faço até hoje. Cara, depois eu fui para a Universidade do Texas estudar lá, estudei na Escola de Negociação de Harvard também. Eu tive muitas oportunidades depois que eu virei palestrante. E foi isso que eu fiz, é isso que eu faço desde 2017. Eu viajo o país, eu passo um terço do meu ano morando em quartos de hotéis, como eu estou Eita. fazendo aqui hoje, inclusive, aqui em Londrina. Espero que o hotel seja bom, hein? É Pelo amor de bom, Deus. cara. Então Gostei tá bom. demais, cara. E basicamente falando sobre oratória, negociação e pitch. É isso que eu faço, dou palestra sobre esses assuntos. Aí eu falo muito com grande corporação, tipo Ambev, Uhum. Elo, Grupo Pão de Açúcar, Cicobi, iFood, Banco BV, Natura, AWS. E também estou em vários ecossistemas, tipo Instituto Caldeira, Acate, Cubo do Itaú e por aí vai. Vários Já desses tá na Hot lugares. Milk Paraná? Ainda PUC? não, cara. Ô, vamos lá, hein, Marcelo Moura. Ó, o menino é bom, hein? Chama que eu vou, chama que eu Aí, ó, vou. tá vendo? Chama que vai. De Londrina você já tá super convidado Londrina e já. Maringá também. Londrina e Maringá eu já estou bem inserido. Que O pessoal já bacana. conta comigo. Então você já tinha vindo pra Londrina, pro Paraná já, com certeza, várias vezes, né? Isso, pra Londrina, cara, no último mês eu vim, essa é a quarta vez. Olha aí. Em um mês e meio eu vim 4 vezes já. Deixa eu te perguntar uma curiosidade. Outro dia eu tava conversando com os amigos meus, a gente tava falando dessa história do palco, né? Ah, Do conversar, falar com o público e tal. E aí a gente tava falando assim, cara, a gente começou a olhar quem vende o produto treino. Aí a gente fala assim, cara, é media training, é oratória, é discurso, é pitch. Você que trabalha com isso, né? Ganha a vida com isso. Tem algum termo mais jovial ou falar de oratória é um negócio mais velial, cabelo branco? Como que você percebe isso andando aí pelo Brasil? cara, é interessante, porque realmente as pessoas enxergam muito a oratória como essa coisa mais formal. Eu Isso, vou subir num palco, vou falar num púlpito, com terno e terno e gravata, gravata. amarrado. Cara, mas assim, a verdade é que na verdade deveria ser muito pelo contrário, né? Tem vários estudos que mostram, como por exemplo a teoria de aprendizado do Richard Maia, que ele mostra que quando o comunicador ele é mais informal, Uhum. ele consegue falar de uma maneira que as outras pessoas mais se identificam, ele consegue aumentar muito o nível de aprendizagem com relação à sua palestra. Então toda vez que eu estou mentorando uma startup ou então uma empresa no que diz respeito a pitch, o segredo, eu sempre falo, não é para ser formal, a gente tem que falar, você tem que falar, se comunicar do jeito como você se comunica normalmente, usando suas expressões faciais, gesticulando, do jeito que você fala com seus amigos. É a melhor forma que você pode se comunicar. E como é que é? Vamos pegar um pouquinho da startup, depois nós vamos mandar pelas empresas também. Tem umas histórias para a gente compartilhar e evoluir no papo. Mas na startup passou aqui mais cedo um pessoal que falou assim: ah, a gente não gosta dos termos em inglês. É chato mesmo. Né, no universo da startup tem o startupês. Tem até dicionários traduzindo startupês, né? Eu já, lá na universidade, eu dou aula na medicina e eu tenho a disciplina de tecnologia, inovação e saúde. Eu já tive aluno que falou assim: professor, mas não dá para não usar o termo X e falar em português? Eu meio que sou um cara que defende as coisas brazuca. Eu falei, cara, vamos usar o termo em português. Mas quando a gente está no métier, na bolha lá, né? Quando a gente está nos eventos, todo mundo gosta de rasgar o verbo do startupês. E você acabou de dizer que a melhor forma da comunicação é a gente se comunicar da nossa forma convencional e da maneira mais simples possível. Como que você vê esse desafio de estar inserido no ambiente que tem
não é um código, é quase que um código de conduta, mas a gente tendo que levar isso de uma forma mais leve para o pessoal. É verdade, é verdade. Isso, inclusive, afasta um pouco as pessoas, né? É uma coisa É. meio ruim. Né? Então, acaba gerando esse distanciamento. Mas, assim, você tem que se comunicar, não necessariamente de uma maneira simples, mas de uma maneira que as pessoas se identifiquem, que elas estejam acostumadas. Então, assim, se você está querendo ser uma startup, se você está querendo entrar nesse meio, infelizmente, você vai ter que se comunicar dessa forma, porque é a forma como as pessoas se comunicam. Eu concordo que é muito chato ficar falando desses termos em inglês, mas é o jeito que as pessoas acabam se comunicando, né? Então, tem que ser. Tem que ser, né? Mas quando você vai para um outro meio, quando você vai falar com outras pessoas, então, por exemplo, hoje eu vou dar uma palestra sobre pitch aqui. Eu não vou ficar falando um monte de vocabulário em inglês. Tudo que eu vou falar de uma maneira mais simples, transcrita de certa forma. Então, eu não vou, traduzida, melhor dizendo, então eu não vou complicar muito. As pessoas, todo mundo tem que fazer isso de certa forma também. Como que você lida quando as pessoas são mais introvertidas e efetivamente precisam falar, né? No universo da startup, ainda a gente está caminhando um pouco aqui, tem a história, um dos pitches é o pitch para o investidor. Sim. Né? Esse é um tipo de pitch, né? E aí? E para ajudar esse empreendedor, e a gente sabe que tem, aquela startup raiz, ela é do cara da tecnologia, do dado. E geralmente essa turma é mais introvertida. Mais retraída, é verdade. Né? Não é que nem a gente que tá dando risada o tempo inteiro. Qual que é a técnica, se é que tem, o pulo do gato, para a gente ajudar esse empreendedor na desenvoltura e evoluir melhor? Olha, tem que treinar bastante, viu? Mas eu vou até um comentário sobre isso, Cris. Cara, é muito importante, porque não tem mais como um empreendedor ele não ser também um bom comunicador. Perfeito. Porque o networking que você vai precisar fazer, as pessoas que você vai precisar conhecer, é isso que vai levar a sua startup, sabe? Então, você está perdendo muito se você não souber fazer um bom pitch, essa que é a verdade. E um outro segredo, uma coisa polêmica até que eu queria falar, olhar para cá, né? Em muitas competições de startups, não vence a startup que tem o melhor modelo de negócio, mas muitas vezes vence a startup que tem o melhor pitch. Então, se você não sabe fazer um bom pitch, se você não tem dificuldade de se comunicar, entenda que você está perdendo. Mas a boa notícia, agora eu vou responder a sua pergunta, é que tem como resolver e fica tranquilo. Cara, para ter uma noção, eu era uma pessoa muito tímida. Quando eu tinha ali meus 15 anos, para ter uma noção, vou te contar uma história. Um dia, eu era tão tímido que uma vez eu fui numa festa, eu tinha poucos amigos. Aí eu tinha um amigo que disse que ia comigo nessa festa, mas no final ele acabou não indo. Eu era uma pessoa tão tímida que eu passei das 19 horas até as 22 horas parado do lado de uma cesta de lixo, tomando refrigerante e olhando para baixo, sem falar com ninguém. Caramba! Então eu te falo, cara, se esse cara hoje é palestrante de oratória, olha, ensina pitch, cara, eu ensino oratória, comunicação para a diretoria da Ambev. Então, a verdade é que qualquer um consegue, essa que é a verdade. A oratória ela é muito técnica, ela é algo que você tem que estudar, mas você também tem que saber estudar os livros certos, né? Então tem um livro, por exemplo, do TED, o Guia do TED para Falar em Público, escrito pelo Chris Anderson. Para mim, esse livro é excelente. Ó, pegou aí? Anota aí. Tem muita indicação de livro. Lá no meu Instagram, Fala Felipe Costa, tem mais. Ah lá. Mas basicamente, cara, a gente vai achar estranho no começo, a gente vai ter dificuldade mas a gente com muito treino consegue. E assim, cara, não tem como fugir do treino. Eu sempre falo que quando uma startup vai apresentar um pitch, ela tem que ter ensaiado pelo menos 16 vezes antes. 16 vezes é a quantidade mínima de repetições que você tem que fazer na sua apresentação. Então, assim, fazendo isso e aprendendo as técnicas de comunicação, e eu vou ensinar algumas na minha palestra depois, você consegue enganar muito bem. Então, no começo, a gente vai meio que enganar. A gente vai fingir que a gente está se sentindo confiante. Mas, aos poucos, as coisas vão ficando cada vez mais fáceis e, no final, todo mundo consegue. Cara, eu acho sensacional o que você está falando, porque o tio já contou para os meninos várias vezes. Agora, a pessoa especialista vem aqui falar de novo. É treino. É treino. Tem que treinar. E é engraçado, em 2015, eu participei de um hackathon. De um Startup Weekend. Né? Foi o primeiro da minha vida. Daqui de Londrina? Foi o primeiro daqui de Londrina. Que legal. E foi o primeiro que eu participei. Nessa época eu estava numa transição da academia para a área de inovação. Então eu estava terminando o doutorado na PUC e estava conhecendo o ambiente da Hot Milk, descobrindo o que era startup, esse tipo de coisa, estava encontrando o meu lugar. E eu fui fazer o pitch do meu grupo. E a gente pegou o nosso mentor, eu vou esquecer o nome dele, que é um cara super conhecido no ecossistema, e eu fiz a primeira, ele falou, tá ruim. Mas ele não usou essa expressão, ele usou uma expressão mais agressiva. Né? E eu fiquei pé da vida. Eu falei assim, cara, eu sou professor, velho. Ele falou, tá bom, mas pitch você não sabe fazer. Você sabe dar aula, vai treinar. Eu fiz 12.
12 repetições. 12. Isso de um dia pro outro, né? Não, isso na mesma tarde. Na mesma tarde. Porque era o finalzinho da tarde e começava a sessão de apresentação. Terminou os 12, beleza, é isso aí, é o que entrega. Fomos o primeiro a apresentar e no final ganhamos. Não foi só pelo pitch. Mas isso tem a ver com o que você disse no começo, que a gente sempre pontua, você mentora startup, né? Se o pitch for ruim, a ideia morre. E aí perdeu a oportunidade. Então, precisa caprichar nessa comunicação, né? A comunicação é tudo. A gente está falando aqui das startups, a gente já falou um monte de coisa, e eles precisam entender que tem que treinar. Entender, eu acho que outra coisa também é entender o público, né, Felipe? Claro, adaptar a linguagem para o público, para a banca, com certeza, toda certeza. E eu vou te dizer também, Cris, e você também vai saber isso melhor que eu, não só a startup precisa de pitch, né? Tanto é que a maior parte dos treinamentos que eu dou de pitch, eu não vou dizer metade, 50% é para corporação. Pra Aí, ó, empresa. você pegou uma bem interessante. Eu nunca tinha feito esse exercício com corporação. Aí, acho que no começo do ano, o pessoal do Hospital do Câncer falou comigo, falou assim, ô Cris, a gente está com as reuniões muito demoradas aqui, cara. Tá muito difícil o negócio Tem que e a aprender gente pitch. não consegue evoluir e tal. E eu queria te convidar para vir aqui fazer alguma coisa com a gente. E eu peguei exatamente o modelo do pitch que eu ensino para as startups, adaptei para o universo corporativo, para aquela realidade, fui lá, a gente fez uma oficina de 2 horas. Top. Cara, mudou totalmente a realidade deles. E eu acho que é aí que você poderia falar um pouquinho para o mundo corporativo, né? Comunicação, a gente já falou, é tudo, é a chave. E eu acho que com o treino, com a técnica, a gente pode melhorar lá também, né? Com certeza. E o pitch, ele destrava muita coisa, né? Olha Que lá. nem você falou, ele destrava reuniões mais objetivas. Mas ele também destrava, ele permite as pessoas saberem, inclusive, como inovar. Na maioria das empresas que eu trabalho dessas corporações, eu trabalho com a área de inovação, em programas de inovação interna, onde os colaboradores desenvolvem uma ideia e no final apresentam um pitch. Perfeito. A parte onde o colaborador mais desenvolve é quando ele está elaborando o pitch, porque o pitch ele é um teste de empreendedorismo da ideia, ele ajuda a desenvolver parâmetros da ideia que antes ele não estava atento, como por exemplo, como vai executar, quanto que vai custar, quem que vai fazer, quanto tempo que vai durar, tudo isso o pitch exige, né? Como que vai divulgar também. Então, assim, no final, a pessoa, ela não apenas aprende a desenvolver uma ideia mais madura, o que para uma corporação é, nossa, maravilhoso. Porque o que mais acontece é a galera ter muita ideia, às vezes se frustra por não conseguir externalizar essa ideia numa corporação, mas também na hora que ela vai falar sobre a ideia, ela vem muito imatura, né? Então, se ela aprendeu sobre pitch, ela consegue externalizar isso de uma forma bem mais madura. Mas outro ponto também é esses outros aspectos soft skills, né? Que nem você falou. A pessoa aprende a ser mais convincente, mais objetiva, e eu consigo ver claramente, às vezes a corporação me chama, ela nem sabe muito bem o que é pitch. Ok. Mas ela me contrata. Felipe, eu preciso disso, eu preciso de uma apresentação objetiva, eu preciso que o pessoal melhore na oratória, eu preciso que o pessoal seja mais convincente. Então você precisa de um treinamento de pitch. No final é o que acaba acontecendo quase sempre. E aí, cara, isso tá ficando muito popular. Eu vou treinar, eu não posso dizer ainda o nome da empresa, mas eu vou treinar 1.500 colaboradores dessa empresa Louco, hein? em turmas de 30 em 30. Vai ser uma loucura, cara. Eu falo pra você, 30% eu vou lá e te ajudo, tá? Porra, vou precisar de ajuda. Dividir uma turma. Vou precisar de ajuda. É verdade, quem sabe eu Cara, fala comigo, vamos trocar uma ideia de verdade. Ó, você tá entendendo o poder do pitch? Nós já vamos pular para o outro modelo, mas vamos continuar no corporativo, né? Por isso que eu te perguntei lá atrás a história de oratória ou pitch. Porque no mundo corporativo, e você deve ver muito isso, tem o board da direção, né? E às vezes é um pessoal mais cabeça branca, mais tradicional, que precisa ser para cuidar do negócio, né? E como que você faz, né, para mostrar que esse troço mais novo, mais jovial, vindo lá desse mundo da startup, encaixa e pode melhorar o desempenho da empresa, da corporação? Legal, cara. Quando eu trabalho com esse público de alta liderança, muitas das vezes eu acabo lidando com esse perfil mesmo, uma pessoa que já está há muito tempo na empresa, que já administra a empresa daquela mesma forma. E mesmo essas pessoas, quando eu vou conversar com elas, elas conseguem perceber esse valor depois que ela vê os resultados de outras pessoas, sabe? Então,
normalmente quando eles começam a perceber isso, quando a gente vai comendo pelas beiradas, eles veem o resultado nos outros lugares, eles percebem, nossa, esse negócio de pitch funciona mesmo, quero aprender também. Mas normalmente essa é a estratégia, vai vendo outros setores e aí todo mundo da alta liderança acaba percebendo que é importante e no final todo mundo acaba aprendendo pitch também. É um treinamento que acaba realmente funcionando para todo mundo e todo mundo percebe o quanto que ele é benéfico, sabe? Onde você acha que é mais árido? Na startup ou na corporação? Árido em que sentido? No sentido de mais difícil de passar a metodologia e a compreensão do poder do pitch. Na corporação, com certeza, com certeza. E para destravar? Principalmente porque eles já estão há muito tempo fazendo aquilo do mesmo jeito. É o automático, né? Principalmente a apresentação, sabe? A parte dos slides, que é uma parte importante do pitch. E aí eles, poxa, já faz 10 anos que eu mostro esses slides que são horríveis, cheio de gráfico, cheio de informação, mas, poxa, é o jeito que eu sei fazer. Aí, quando tu mostra, tu consegue mudar essa percepção, mas dá um pouquinho mais de trabalho. No slide, menos é mais, né? Menos é mais, cara. Eu sempre falo, tem que ter no máximo, essa regra é muito importante. Olha lá, presta atenção, hein, pessoal? No máximo, 3 linhas de informação por cada slide, sendo que cada frase, no máximo 3 frases de informação por cada slide, sendo que cada frase tem que ter no máximo 2 linhas. Então é 6 linhas de texto máximo. Mas do que isso não adianta, porque quando tu tá fazendo uma apresentação, muitas das vezes tu só vai apresentar cada slide por 20 segundos. Então não dá para ler muito mais que isso em 20 segundos, principalmente quando é uma apresentação curtinha. Se tu vai ter 1 hora para falar, pode ser mais, né? Mas enfim, ler o tem que ser slide não é mesmo. legal, né? Não, é horrível, não tem como. O negócio lá é só uma base, imagem é muito melhor, né? Com certeza. A frase, as palavras que a gente coloca, elas têm que ser muito mais para lembrar o apresentador do que falar, do que uma fonte de informação para quem está ouvindo. O autor principal sempre tem que ser a nossa voz. O slide é um coadjuvante. E até legal, cara, porque assim, slide, eu não sei se você sabe a origem, mas eu não sei se você já viu aqueles retroprojetores, tu colocava aquele slide, já aquele usei. quadradinho. Já usou, né? Cara, eu tenho 50 anos, eu já usei. Pô, não sabia, cara. Eu já usei aquele outro de luz aqui que você bota o treco aqui da transparência. Isso aí eu já usei também. Então, e eu já imprimi prova no mimeógrafo, que era com álcool, meu amigo. Isso aí eu não cheguei a ver. Minha mãe é professora e... Eu sei que tem um cheiro bom, né? Cara, você saía loucão. Olha como o mundo era maluco. Você botava as crianças para rodar mimeógrafo de prova baseado no álcool. Meu. Caramba. Eu trabalhei no escritório de contabilidade, que você pegava o folheto do balanço fiscal, colocava numa prensa gigantesca, assim, ó, num livro de papel de seda. Aí você botava um plástico, botava o papel de seda, botava essas folhinhas de carbonada virada para baixo e botava um paninho umedecido no álcool, fechava e assim ia fazendo, fazia 10 folhas e aí prensava aquilo para transferir o negócio da folhinha datilografada para o livro de registro. Era assim que fazia, cara. Olha só. Isso aí, por isso que tem o guarda-livro. O contador antes chamava de guarda-livro, porque esse era o livro do registro fiscal. Olha só. Mas cara, interessante, que viagem. Muito bom. Mas eu estava tocando nesse assunto de tecnologia antiga, porque aquele passador, aquele negócio de projetar, o nome daquilo era slide e só tinha, não sei se vocês lembram, mas só tinha imagens, né? Isso, exatamente. Então é natural que o slide de PowerPoint também só tem imagens. Mas, pô, cara, eu achei muito interessante, viu? Essa viagem, não sabia. Viagem no tempo. Muito bom. É legal. O meu irmão me apelidou de Forrest Gump, porque eu sou contador de história. Dá pra ver. Então você vai buscando essas coisas e são referências interessantes de onde as coisas chegaram, né? Então, pitch corporativo, treinamento, melhoria de desempenho, agiliza o processo, vários níveis. E aí a gente tem um outro pitch, que talvez seja a origem da palavra, que é o pitch de vendas, né? E a palavra nasceu lá, dentro da escola de negócio, como uma forma de treinar o vendedor a vender alpiste para relógio cuco. E vem da palavra speed, que é discurso, pitch é uma fala. Como que... Aí é o último, né? Aqui talvez, né? Dentro dessa nossa conversa, o pitch de negócio, do vendedor para o comprador, do comprador para o vendedor. Você também trabalha com essa linha? Bastante, bastante. E é um assunto que, cara, eu vejo poucas pessoas falando, né? Como fazer um pitch de vendas, né?
Eu gosto muito de, inclusive, ensinar como fazer aquele documento que a gente manda pelo WhatsApp, por e-mail, dizendo quanto que vai custar, explicando o Bacana. produto e tudo mais. Esse que é o pitch de vendas, né? E até falando, que eu acho eu acho que é legal trazer uma dica sobre isso, porque o pessoal normalmente erra bastante. Normalmente, quando as pessoas pensam em vender, em fazer o pitch de vendas, elas imaginam que elas têm que descrever o produto. Então, a pessoa se desata a falar de todas as É. funcionalidades e tal. Só que isso é o menos importante, né? O Olha, mais importante é você falar os benefícios que aquela pessoa vai ter especificamente. Então, quanto mais de benefícios você falar e também de problemas que você vai evitar para aquela pessoa, isso vale muito mais do que ficar descrevendo funcionalidades, sabe? vocês pegaram a dinâmica aqui, em vez de você ficar lá perdendo, fazendo 5 páginas no teu Media Kit para mandar pro teu cliente, coloca o problema que ele tem, como você resolve, vantagens e quanto dinheiro ele vai ganhar. Exato, É mais ou cara. menos isso. Exatamente. E se tu conseguir falar de problemas que ele tem sem ele precisar te dizer, aí tu ganhou, cara. Porque ele realmente percebe que tu entende do negócio dele, que tu vai conseguir ajudar ele. Então o pitch não é para preguiçoso, porque daí Preguiçoso, acabou tem que que tem que estudar. estudar um pouco o cliente, né? Tem que estudar. Cara, eu passo uma hora, todo contrato fechar, eu passo uma hora preparando aquele documento. Uma Aí, ó. hora. E a conversão é boa. Isso é a base de preparação, né? Exato, exato. Você acredita Preparar muito. que a gente tá vendendo a gente todo o tempo? O tempo todo. Aí é o famoso pitch elevador, né? Ah O lá, terceiro tipo de pitch. conta pra gente o pitch elevador. Boa. O pitch elevador é quando você fala o que você faz para uma outra pessoa e inicia uma conversa. O pitch elevador ele serve para iniciar uma conversa. E ele tem que ser muito curto, ele tem que ter cerca de 40 segundos de duração. Eita. Porque se tu passar mais do que isso falando, as pessoas não vão conseguir lembrar, não vão conseguir prestar atenção também. Ele é muito usado em eventos que nem esse, né? Então Aí. hoje muita gente vai fazer muito pitch elevador. Inclusive eu vou ensinar na minha palestra como fazer um excelente pitch elevador. Ah lá. E também quando a gente está tomando um chopp, né? Conhecendo as pessoas. Então tem que... Eu Tem que ia masterizar. perguntar isso, eu ia perguntar, seu Felipe, tem o time pro pitch elevador? Cara, Tem que. Você acha que tem o time? Por exemplo, a gente se esbarrou ali, às vezes eu já vou querer falar uma coisa e você tá meio que concentrado em outra coisa. Você acredita nisso, no time sim. pra Não, coisa? não pode ser muito inconveniente, né? É. Porque é muito chato quando a gente vai falar com uma pessoa, a pessoa só fica falando dela e não quer saber de você. Eu diria que a melhor maneira de você começar um pitch, na verdade, é primeiro perguntando para outra pessoa o que ela faz, quem ela é, se interessando primeiro. Aí Uhum. depois que você se interessa, a outra pessoa vai querer se interessar em você também, né? Isso é um quebra-gelo? Um quebra-gelo, exato, Então, ó, o pitch tem quebra-gelo, o Uhum. pitch tem treinamento, o pitch tem estudo anterior. E parece que a Preparação. galera acha que é só chegar e falar, né? É, o pessoal faz muito no improviso, né? É. Mas, cara, o pitch elevador ele tinha que ser totalmente ensaiado, né? Você tem que ter, na verdade, várias versões dele, né? Então, quando eu tô falando com uma startup, meu pitch é outro. Quando eu tô falando com corporação, meu pitch é outro. A gente tem que ter essas versões já pensadas antes, sabe? Ajuda muito. Para quem tem na atividade cotidiana, né, profissional, É, pra enfim, você deve ser facílimo, né? cara, não é, porque eu acredito no que você acabou de narrar, Hum. né? Eu tento seguir um pouco disso. Então, quando eu vou para algum lugar, eu estudo o lugar, mapeio quem eu gostaria de esbarrar nesse lugar Ah, gênio, e genial. mentalmente eu fico treinando o que eu ia falar para essa pessoa. Genial. Então, se eu fosse lá no South Summit, falasse, cara, eu quero encontrar com o Felipe porque eu acho que a gente tem uma coisa em sinergia. E vai encontrar, eu vou te E levar assim, pro Happy Hours lá. não conheço o Felipe, nunca vim. Sei que ele vai ter uma palestra. Aí o que acontece geralmente nas palestras? Quando você termina, a galera vai em cima, né? É, Como que você separa a turma? Não tem como, né? aí não fica difícil Então, realmente. não tem como. Então, como que eu fico? Eu fico rondando. Aí, de repente, você vai tomar um café, um treco, eu meio que vou perto. Tipo, pô, e aí o café e tal? Você fala. Quando você deu essa deixa, aí aquela coisa que eu treinei antes é bem isso. É 30 segundos. É um tempo de eu falar, porra, cara, eu vi que você trabalha com a Venture. Cara, eu também trabalho com a Venture. Pronto, criei um elo. E aí, a partir daí, eu deixo rolar. Se rolar uma empatia, vai. Se não, também fica aquele negócio, cara, eu não quero incomodar o Felipe, que de repente tá indo pegar o avião. Uhum. Você não vai parar para me escutar. E se tu conseguir também falar muito mais sobre como tu consegue talvez ajudar a pessoa de alguma forma, melhor ainda. Mas Então, perfeito, cara. Você tá vendo como que tem que treinar? E eu acredito É. nisso. Você tá... Preparação, né? Porque se eu chego só lá e vou contar só de mim, Fica chato. você vai olhar e falar, porra, esse Cristiano aí, cara, qual que é dele? Né? E isso tem a ver nesses momentos breves. E eu acho que isso tudo, dentro da técnica, tem que ser aplicado. Né?
Verdade, cara, verdade. E eu te digo mais, tem toda essa preparação e também tem um elemento da estratégia também, né? Porque você mesmo falou, por exemplo, as pessoas mais, digamos, importantes, entre aspas, os palestrantes e tal, eles vão ficar em lugares específicos do Sim. evento, né? Eles vão para certos happy hours, eles vão lá no South Summit, você sabe, tem o barco, né? O famoso barco do Sim, happy aquele hour. barco é cobiçadíssimo. Cobiçadíssimo. Então, é muito legal ter esse momento de preparação prévio até. Então, Aham. antes do South Summit, eu já começo a sondar meus contatos. Aí, ó. Alguém tem um ingresso pro barco? Ano passado, quem patrocinou foi o Banco BV, meu cliente, então foi fácil. Olha aí, Banco BB, BV. venham conosco, manda aqui pro Cris também, do Move, da Band, falo de vocês no Paraná inteiro, já ganhou um merchan de graça agora, tá? Olha só, é verdade. Então tem que ter essa preparação, Claro, começar a né? imaginar onde é que as pessoas vão estar e começar a tentar também estar presente nesses lugares, né? Ô Felipe, cara, assim, você tem as palestras, você ensina as coisas, mas e se de repente você reunisse isso tudo num um procedimento operacional padrão, e esse treco virasse um livro? Vai acontecer. Ah, rapaz, conta pra gente essa novidade. Cara, em abril eu tô lançando o livro Pitch de Sucesso e ele vai falar justamente sobre esses 3 tipos de pitch. O pitch de elevador, o pitch de vendas e o pitch de investimento. É um livro que eu tô fazendo justamente para qualquer pessoa que pense em apresentar um pitch. A gente já viu que vai ser muito importante tanto para startups como também para quem trabalha em empresas ou que quer simplesmente melhorar a sua maneira de comunicar. E o legal dele, você falou muito sobre networking, inevitavelmente a parte pitch pessoal, pitch de elevador, melhor dizendo, ela tá ligada ao networking. Então eu também trago várias técnicas de networking nele também. Em abril vai estar saindo do forno esse livro. Abril, lançamento vai ser aonde? Pitch de Sucesso vai ser provavelmente no Instituto Caldeira. No Instituto Ó, Caldeira. atenção, Grande Porto Alegre, meus amigos gaúchos, todo mundo em abril, se tudo correr bem, né, editora não atrasar, abril estaremos lá, Instituto Caldeira. Mas eu devo trazer aqui também para Maringá, porque eu venho pelo menos uma vez por mês para cá, viu? Então já vamos quero fazer um compromisso. lançamento. Então já vamos fazer um compromisso. Você vai fazer o seguinte, você vai mandar um pro Move, autografado, e nós vamos sortear para quem assiste o Move. Pô, cara, sensacional. O Pode que você deixar. acha? Excelente, combinadíssimo. E vou dar um para você também. Ó, você gravou, né, Heitor, queridão? Tá gravado isso aqui, hein? Tá gravado. Então, assim, pessoal que gosta, que segue o Fala Felipe, segue o Move, porque em abril, lançando o livro, a gente vai sortear um aqui para todo mundo que... Brasil inteiro, tá? O Move, a galera toda assiste. E aí a gente põe isso aí e vamos... Abril não é o South Summit? Olha, não lembro. Eu acho Cara, que é, né? eu acho que é, hein? É verdade. Acho que é abril, hein? Nossa. A rapaziada vai estar lá, hein? Cara, nossa, eu realmente não tinha me tocado nisso. Você me deu uma ideia muito boa agora. Não, é a Fazer o mesma que eu lançamento. tive, eu tenho certeza absoluta. Fazer o lançamento na mesma época, né? Não? Caramba, maravilhoso. Ô, louco, Genial, Caetano, cara. filho, fala com o Felipe aí, cara. Vamos fazer uma ação lá no Instituto Caldeira. Cara, maravilhoso. Pô, obrigado por essa ideia, viu? Trim, trim. Manda os piques lá. Muito bom, cara. A gente muito tá bom. caminhando pro fim, cara, que papo gostoso. Felipe, o que mais que a gente pode amarrar aqui, sem dar spoiler do livro, do que você vai falar daqui a pouco, pro pessoal seguir, mas também entender que o pitch ele é uma ferramenta importante para venda, para relacionamento, para posicionamento, para melhoria de desempenho. Legal, legal. A gente falou bastante pitch, mas eu queria, na verdade, até mudar um pouco de assunto e falar, ajudar as pessoas a usarem o pitch. Boa, E aí vamos que lá. entra a questão do networking, né? Você tem que estar presente nos lugares. Tem até um ditado que eu gosto de falar, quem é visto é lembrado e se você não aparece, nada acontece. Opa. Então, se você está assistindo esse podcast e se você está em Londrina, não deixe de estar presente nos próximos dias do evento. Esse aqui é o melhor lugar para se estar na cidade. Aqui você vai conhecer pessoas impressionantes, você vai conhecer pessoas muito legais e você vai ter a oportunidade de fazer muito pitch aqui. É importante falar isso, porque às vezes a gente fica muito confortável, né? A gente tem preguiça, eu vou ficar em casa esse final de semana. Mas, cara, eu sempre falo, você tem que pelo menos uma vez por semana, sair de casa para fazer networking e usar esse seu pitch. Isso é muito importante. A gente faz negócio fora, né? Esse negócio fora. É sendo visto, né? Vai sendo relacionamento. E é impressionante como é aleatório, né? Poxa, Cara. não conhecia você, caramba, olha o tanto de coisa que já aconteceu nessa conversa. Verdade. É importante, cara. E assim, a gente tá com os horários marcados e a princípio não tinha o Felipe aqui. Foram te caçar em algum lugar, porque eu falei assim, moçada, pega os palestrantes top aí, traz pra cá, vamos conversar com essa turma aí. Aí chega você com essa mensagem super bacana, e o que eu acho legal é assim, não é um achismo, né, Felipe? Isso tem ciência, tem publicação,
tem referência, tem livro, né? Cara, meu livro ele vai ter umas 150 referências, cara. Aí, ó, você tá vendo? Isso é A muita gente não coisa. inventou essa Não história da inventaram. nossa cabeça. Isso é algo que vem lá da década de 50, ensinado para vender. Nasceu na escola de negócio. Nasceu lá na escola de negócio de Stanford. Meu, quer um lugar melhor para nascer a coisa? Segue a gente. Felipe, estamos indo pro finalzinho. Mensagem final para a turma. Cara, muito obrigado. Quem quiser palestras, capacitações, conhecimento sobre pitch, oratória, negociação, técnicas de networking, me chama, estou disponível, @fala Felipe Costa. Se você quiser me seguir para ter acesso a mais conteúdos e indicações de livros sobre esses assuntos, me segue, eu vou ficar muito feliz em ter você lá, junto com o resto dos seguidores, junto com todo mundo que me acompanha. E, cara, muito obrigado mesmo, parabéns pelo Imagina. trabalho, viu? Quero conhecer melhor você, espero que a gente tome um chopp hoje ou amanhã, né? Com certeza vai dar certo. Amanhã, provavelmente. Perfeito, maravilhoso. E que legal, né, cara? Como o networking é importante, né? Tá Aproxima, vendo? esse tipo de coisa acaba acontecendo. Saia da toca, meu querido. Converse com as pessoas, porque o mundo é baseado em aperto de mão e café ou chopp. É verdade. Não é isso Principalmente aí? chopp. Fechamos por aqui. Daqui a pouco eu volto.